Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que muitos de vocês, inclusive eu, tá? Eu me incluo nessa, né? Algo aí que com certeza a gente já sentiu em algum momento da vida, que é a sensação de se sentir preguiçoso ou preguiçosa. Parece aí, ou sou um pouquinho familiar, mas a verdade, tá? É que você não é preguiçoso nem preguiçosa. Talvez você só não tenha um bom plano, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Às vezes a gente se pega adiando tarefas, se sentindo incapaz de realizar tudo que precisa ser feito, né? E a impressão que fica é que a preguiça, né, tomou conta aí da nossa vida. Mas essa sensação de bloqueio, de não conseguir agir, na maioria das vezes, está muito mais relacionada a como você está estruturando seus objetivos e suas metas, tá? E é aí que entra a terapia cognitivo-comportamental, mais conhecida aí como TCC, né? E é uma abordagem de atendimento aí da psicologia, né? Inclusive aqui eu utilizo nos meus atendimentos. Bom, e sabe o que a TCC nos ensina? Que os nossos pensamentos, eles influenciam diretamente nossas ações, né? Ou seja, se você pensa que não vai conseguir fazer algo, é muito mais provável que você se sabote, que de fato você não execute, tá? Então eu quero que você imagine o seguinte, você tá indo aí para o trabalho, né? Mas no meio do caminho começa aquela chuva, né? Começa aquela chuva forte. O que é que você faria? Bom, eu aposto, né, que a maioria de vocês, inclusive eu, tentaria procurar um abrigo, certo? Né, para me proteger ali da chuva, para não me molhar completamente. Agora a gente vai supor que essa chuva seja um pensamento negativo que surge quando você encara aí uma tarefa difícil, tá? Então, algo como eu nunca vou conseguir fazer isso, isso é muito difícil, eu nunca vou conseguir fazer esse relatório do meu chefe, eu nunca vou conseguir aprender determinada matéria ou função, isso é muito difícil, certo? E esse pensamento negativo, acredite ou não, é como a chuva. Ele te impede de seguir em frente. Então, lembra? A gente parou ali o nosso percurso, que a gente estávamos indo para o trabalho, começou a chover, eu me abrigo. Então, ele me impediu de continuar o meu percurso. Pense na chuva como sendo esses pensamentos. Ela te impede de seguir em frente, tá? Então, assim como a gente procuraria um abrigo na chuva, você acaba parando de tentar, né? Você se abriga, entre aspas, no pensamento de que você não é capaz. E ao fazer isso, você se sabota. Porque esse pensamento faz com que a tarefa pareça muito maior e muito mais difícil do que realmente é. Então, ao invés de você dar o primeiro passo, você fica preso aí na ideia de que não vai conseguir chegar lá. Deu para entender mais ou menos? Deu para. Espero que essa analogia tenha trazido, tenha ajudado a ficar claro, tá? Então isso acontece porque quando você pensa que não vai conseguir, o seu cérebro ele começa entre aspas, né, buscar provas que confirmem essa crença. Então você começa a focar no pior cenário. Você começa a focar nas dificuldades, nos obstáculos. E aí você acaba paralisando. Tá? Então, ao invés, né, de você tentar encontrar aí as soluções, é como se você só conseguisse ver problemas, né? Então, você tá lá na chuva, começou a chover, a chuva é o seu pensamento negativo, e aí você fala, ah, mas se eu for, vou me molhar. Aí você até vê ali, sei lá, um papelão, alguma coisa que daria para você colocar na cabeça e continuar o percurso, mas você fala, ah, mas o papelão vai rasgar no meio do caminho, e aí vai vir um carro, vai passar pela poça e vai me molhar, né? Você não consegue pensar nas soluções, porque o seu pensamento negativo te faz olhar para o negativo, tá? E aí, o que acontece? Você não faz nada. Ah, quer saber? Eu vou esperar aqui. Tá atrasado, precisa correr, porque vai ter uma reunião e você precisa apresentar algo pro seu chefe, mas você fala, ah, não vou fazer nada porque eu não vou conseguir mesmo apresentar, porque vai ser até bom que essa chuva veio nessa hora.
tá? Te paralisa, digamos assim. Então, esse tipo de pensamento, ele é conhecido na TCC, por exemplo, como catastrofização. Eu falei até devagar para não enrolar a língua, né? Que é quando você exagera os problemas, imagina aí o pior cenário possível, sem você considerar muitas vezes as coisas que não são tão ruins, né? Pelo menos à primeira vista ali. Tá? Só que você não consegue ver isso. Então, com a catastrofização, você acaba construindo um cenário tão grande, tão assustador na sua mente, que a ação ela fica impossível. Tá? Então, você sente que o trabalho é muito grande, que a tarefa é muito difícil, né? E ao invés de você começar, você se vê preso nesse abismo mental, sem saber por onde começar, tá? Mas olha só, quando você para de pensar no trabalho como um todo, né, e você começa a dividir em pequenas etapas, a coisa começa a mudar, tá? Porque ao invés de você focar na enorme chuva que está acontecendo, você começa a olhar, né, para o que está ao seu alcance. Então não é mais sobre não vou conseguir, é sobre qual é o próximo passo, né? O que eu preciso fazer agora. E esses simples ajustes, digamos assim, no seu trajeto, faz toda a diferença. Tá? Então vamos pensar na chuva de novo, na analogia, né? Antes você tava pensando, tem um papelão ali, mas aí até eu chegar vai molhar o papelão vai rasgar, o carro vai passar e vai me molhar. Se você pensa, e aí você pensa em todo o trajeto, e ainda falta 10 minutos para eu chegar, né? Mas se você pega aquele papelão e pensa, bom, eu vou até aquela próxima parada ali porque tem outro abrigo. Aí eu dou uma pausada de novo. Vejo se a chuva demora. Depois eu vou mais um pouquinho. Percebe? Eu estou cortando em pequenos passos até eu chegar ao meu trabalho, tá? Então eu pego esse pensamento que é a chuva e eu não avalio como todo, não vou conseguir. Deixa eu pensar, deixa eu reestruturar aqui, tá? E você vai perceber, né, que ao quebrar esse pensamento catastrófico, o que parecia ser impossível acaba se tornando apenas um passo de cada vez, tá? E é assim que você vai superando a procrastinação e as ideias de preguiça. Tá? Não é que você não tenha energia ou força para fazer as coisas. É que muitas vezes o primeiro passo ele precisa ser mais simples e mais realista, tá? E aí a TCC fala sobre reestruturar esses pensamentos, né? Identificar os padrões que nos limitam e principalmente criar um plano de ação realista e eficiente. E é exatamente esse passo, tá? Que você encontra no curso Supere-se, inclusive, um curso que eu idealizei. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá bom? E aí vocês podem entrar para conhecer melhor. Mas continuando aqui com o nosso vídeo. Então, vamos supor que você tenha um grande projeto, né? Algo que você precisa fazer. Mas você tá aí meio que acumulando, né? Você não sabe bem por onde começar e dá aquela preguiça. E o seu cérebro, como ele gosta de economizar energia, vai falar, mas isso aí dá muito trabalho. Vamos fazer, não, deixar pra lá, né? O que acontece, né? Se você não questiona isso, se você não quebra isso em pequenos passos. O medo de não conseguir ou a pressão de fazer tudo de uma vez pode fazer você travar. Entende? Mas se você dividir esse grande projeto em pequenas tarefas mais fáceis de realizar e organizar um cronograma, por exemplo, as chances de você começar a agir aumenta muito mais, tá? É como você dar o primeiro passo de uma caminhada. Você não precisa dar o primeiro passo para alcançar a montanha inteira, para alcançar o percurso inteiro, né? Eu vou caminhar 5K. Eu não vou pensar no 5K. Né? Eu vou pensar, eu vou dar um passinho aqui de cada vez, 100 metros de cada vez, né? Ou seja, você só precisa... Opa, subiu um negócio aqui na minha tela. Você só precisa começar, tá bom? Quebre o seu projeto em pequenas tarefas. Então, veja bem. Aqui, né, nós temos uma meta grande. É organizar a sua casa. Bom, pronto, uma meta simples aí pra gente pensar. Mas eu sei que se eu pensar nessa meta inteira, eu vou ficar paralisado, eu vou ficar paralisada.
com aquele sentimento de eu não vou dar conta, é tanta coisa para limpar, é janela para lavar, é quintal, é isso, é aquilo. Parece muita coisa, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa tarefa em pequenas metas. Então, vou primeiro ali organizar a mesa da cozinha, organizar a gaveta de talheres. Eu vou depois organizar os armários e depois eu concluo a cozinha. Terminou a cozinha, aí você vai para um outro cômodo. Agora na sala eu vou organizar a estante. Percebe? Você vai fazer isso, né? Reduza a tarefa, tá? São tarefas pequenas que não exigem muito esforço, tá? Mas que somadas elas te levam ao objetivo final, tá? E que se você pensa como um todo, isso por si só já te gera uma preguiça, um desgaste, uma vontade. Não vou limpar, não, deixa para amanhã, amanhã eu faço. E assim você vai deixando para amanhã e para amanhã. Tá? Eu, por exemplo, sempre que eu penso, né, que preciso arrumar a minha casa, me bate, obviamente, aquela preguiça, né? Mas quando eu penso, bom, eu vou organizar primeiro o quarto, e quando eu acabo o quarto, eu penso, agora eu vou organizar a sala, e assim sucessivamente, isso me traz aquela tranquilidade, né? E quando eu vejo que cheguei ao final do meu objetivo, aí pronto. Aí, uau, consegui, fiz o que precisava ser feito. E o mais importante, tá, gente, aqui, não é só você sobre dividir as tarefas, tá? Mas também você mudar a forma como você pensa, tá? Sobre essas tarefas, enfim. Em vez, então, de você pensar, eu não vou conseguir fazer isso, você pode começar a pensar, eu consigo dar um pequeno passo para melhorar isso. E assim, esses pequenos passos que dia após dia, né, você vai executando, você vai fazendo, eles te levam ao objetivo e te trazem evidências de que você consegue. Então você fica mais confiante. Óbvio que aqui eu tô dando exemplo de limpar a casa, mas isso se aplica em qualquer estratégia, né, que você tenha aí para fazer, em qualquer estratégia, em qualquer situação que você tenha, tá? Então, quando a gente começa a executar ações pequenas e viáveis, a nossa confiança vai crescendo. E isso diminui a sensação de estar paralisado pela preguiça, tá? Afinal, a preguiça é muitas vezes o resultado de uma sobrecarga mental, de expectativas irreais, né? Ou de um planejamento desorganizado, algo que você não organizou, não se planejou, tá? Então, a chave aqui é você primeiro não culpar a si mesmo por não estar indo, né, em frente, não estar avançando. E, em vez disso, você olha para o seu plano, você analisa ele, você ajusta, identifica ali o que precisa ser ajustado e o que precisa ser feito e você começa a dar esses pequenos passos, tá? Então, organize aí a sua mente e com isso as suas ações seguirão, fluirão naturalmente, tá? Agora, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, compartilha ele com alguém que possa, né, estar se sentindo aí preso pela sensação de preguiça, de procrastinação. E lembre-se, a transformação começa no momento em que você decide começar, tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!